Doutora Drag! A sensação que eu tenho, não só ele, mas como qualquer personagem específico da direita, é viver e criar um metaverso para poder validar os projetos de avanço da direita no país. Então, assim, o que eu mais percebo, que a gente pode deixar mais claramente, é de como que manusear a verdade e manipular a verdade, né? Desde pensar de fetos de bebê. São tantas questões conspiracionistas que é uma máquina de criar isso, que algumas vão colando, e eu acho que o impacto que a gente tem que pensar na nossa sociedade é como isso foi modelando a subjetividade dos brasileiros. Assim, nem todos consomem este conteúdo, mas alguns consomem um conteúdo que veio de outro, que consumiu, que veio de outro, consumiu. Imagina que a gente foi criando uma teia do ódio, sabe? Sim. E essa teia foi se fechando e ela opera na subjetividade dos indivíduos a ponto da gente ver pessoas que a gente ama, né? Assim, eu estou falando de, sei lá, almoço de família, um tio, uma tia, um primo, pessoas que fazem parte do nosso círculo de amor, falarem coisas horríveis e não perceberem o quão aquilo ali está desconectado da realidade. Sim. Então, assim, a sensação que eu tenho e o trabalho que a gente tem que ter para o Brasil respirar de novo é da gente conseguir desmanchar essa teia, porque ela está emaranhada dentro, assim, da subjetividade, dentro da alma dos brasileiros, assim, não de todos, né? Mas à medida como que isso foi se espalhando e como que essas pessoas, quando elas são chamadas à razoabilidade, elas não conseguem nem processar isso. Talvez porque você ir lá e arrancar aquele véu seja até dolorido, que a pessoa prefere revidar, brigar, e a gente vê os conflitos que existem tanto no almoço de família, na internet. E aí a gente tem um trabalho muito grande assim de produzir verdade. Produzir verdade é difícil, porque uma mentira, uma fake news qualquer, a gente cria muito facilmente. Qualquer fake news a gente cria muito facilmente. Agora, produzir uma verdade ou desmentir, vir ali e trazer, olha, os fatos aqui são isso, existe esse estudo que fala que a vacina funciona nesse sentido, a vacina não vai te deixar imune de não pegar a Covid. E aí, começar a construir isso é muito mais difícil do que, por exemplo, falar assim, não use máscara, tome cloroquina, sabe? Umas coisas assim. Então, a sensação é que a máquina de fake, ela opera e ela funciona e cola na subjetividade das pessoas muito mais fácil do que construir uma verdade. Às vezes, assim, né, eu tento trabalhar com vídeos de várias abordagens, por exemplo. E, às vezes, um vídeo meu mais elaborado, talvez uma pessoa não vai ter interesse, mas aí uma chamada provocativa e mentirosa pode chamar e essa pessoa toma aquilo como verdade. Aí você, não, olha, vem cá, deixa eu te explicar isso aqui. Não é bem assim. Na verdade, acontece isso, isso e isso. E nem sempre as pessoas estão querendo ouvir. Bolsonaro sair, inclusive, em 2023, em janeiro, a gente tem uma grande tarefa de encarar o bolsonarismo. Porque ele parece, sabe aqueles personagens, aquela organização da Marvel que tinha lá, Hydra, que eles tinha um lema que corta uma cabeça e nasce 3. Então, se um Bolsonaro sair, nascem 3 Bolsonaros, né? Inclusive 01, 02, 03. Mas acho que o que a gente tem que entender é que o bolsonarismo ele é um movimento maior do que a gente pensa em relação ao Bolsonaro. É um movimento que a gente tem que pensar qual a relação dele com os think tanks, por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 90, de como que existe uma organização mesmo de estabelecer governos de direita, de fortalecer as ideias ultraconservadoras pelo mundo como um todo. Então, assim, é muito maior do que a gente, maior do que eu, do que você, do que o próprio Bolsonaro. Sim. E aí acho que as tarefas são grandes para a gente tentar entender como que isso opera na América Latina, como que, e não só o bolsonarismo, mas eu falo a relação entre direita e esquerda na América Latina. A gente vê isso também, essas correlações de força na Europa, como elas estão acontecendo. A gente viu o Brexit acontecendo com várias mentiras. Então, assim, que mundo maluco assim que estamos vivendo, assim, como que as coisas estão acontecendo, e a gente viu também os Estados Unidos com o Trump. Então, assim, e aí
como que isso ocorre e como isso opera e onde está a gênese. Eu acho que aí a raiz, né, esse radical, inclusive, Isso. tentar entender a gênese da direita, de como que se organizaram, como que tem financiamentos, né, de coisas que aparentemente, inclusive, não tem nada a ver com aquele tópico ali específico. Eu acho que a gente começa a perceber que temos uma situação maior do que a gente imagina, e aí, às vezes, é como se a gente estivesse olhando para a ponta de um iceberg, e abaixo dele tem muita coisa que a gente precisa ainda trazer à tona para a sociedade, inclusive sair, né, dessas análises acadêmicas que falam muito sobre isso, mas tentar como traduzir isso da linguagem para as pessoas saberem um pouco mais sobre isso, sabe?